Olá! Vamos começar com uma análise que talvez mude completamente a forma como a gente enxerga o sofrimento. A gente vai explorar por que nós, seres humanos, sofremos tanto, sabe? Mesmo quando, na teoria, tudo parece estar bem. E para isso, vamos usar as lentes de uma abordagem chamada Terapia de Aceitação e Compromisso, a famosa ACT. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como pode? A gente pode ter sucesso, saúde, gente que ama a gente por perto, e mesmo assim, lá no fundo, sentir aquela dor psicológica que aperta. Essa experiência, que é super comum por sinal, nos leva a uma conclusão, olha, bem surpreendente sobre o que significa ser humano. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. A premissa central da ACT é a seguinte: sofrimento não é um defeito, não é uma anomalia, não é um bug no sistema. Pelo contrário, é uma parte fundamental da nossa condição. Ou seja, não é que algo deu errado com a gente, é simplesmente como as coisas são. E olha só, os números não mentem. As estatísticas mostram que, pasmem, quase metade da população vai preencher os critérios para algum transtorno de saúde mental em algum momento da vida. Metade. Mas a grande sacada aqui não é pensar que metade de nós está quebrada ou com defeito, não. É entender que essa luta, ela é universal, é de todo mundo. Ok, e isso nos leva para a primeira grande ideia dessa análise. E se o problema não for o sofrimento em si, mas a nossa própria definição do que é ser normal? E se essa busca sem fim para se sentir bem o tempo todo for, na verdade, a própria armadilha? Aqui o contraste fica bem claro, né? De um lado, a gente tem a visão mais tradicional, que diz o seguinte: saúde é o normal, dor e sofrimento são problemas que a gente tem que eliminar, consertar. Do outro lado, a perspectiva da CT vira esse jogo. Ela sugere que os nossos processos mentais, os normais do dia a dia, eles mesmos podem naturalmente levar a gente para o sofrimento. Não é uma falha no sistema, entende? É uma característica de fábrica. Pensa bem. A nossa cultura meio que convenceu todo mundo de que qualquer pensamento ou sentimento doloroso é um sintoma, algo que precisa ser arrancado, removido. E com isso, a gente passa a acreditar que a saúde só vem depois da cura. O resultado? A gente acaba tratando nossa vida interior como se fosse uma doença crônica que precisa de conserto o tempo todo. E essa mentalidade leva a um processo com um nome específico: esquiva experiencial. O que é isso? Bom, é basicamente a nossa guerra interna contra tudo que é desconfortável. Pensamentos, sentimentos, memórias. E aí vem o grande paradoxo. Essa luta constante para não sentir a dor acaba sendo, na maioria das vezes, o que causa o maior sofrimento. A batalha em si, e não o sentimento original, vira o verdadeiro problemão. Tá, mas por que a gente entra nessa batalha, afinal? A resposta está em outro conceito: a fusão cognitiva. Sabe quando a gente fica totalmente fisgado por um pensamento? É isso. A mente solta um "eu sou um fracasso", e a gente não só escuta, a gente compra a ideia. A gente acredita naquilo como se fosse uma verdade absoluta escrita em pedra e não como que realmente é, só um monte de palavras passando pela cabeça. E quando a gente está fundido assim, a esquiva, a fuga, parece a única coisa lógica a se fazer. Certo? Então, de onde vem essa tendência toda? De onde surge essa fusão, essa esquiva? A resposta, olha que ironia, está na maior ferramenta que a humanidade já desenvolveu, que, por acaso, também é a fonte dos nossos problemas mais profundos. É aqui que mora o grande paradoxo, a linguagem, a nossa mente. Pensa só, a mesma capacidade incrível que nos permite planejar o futuro, criar arte, resolver problemas super complexos, construir cidades, é exatamente a mesma que nos permite ficar ansiosos com o que ainda não aconteceu, remoer o que já passou e, claro, nos julgar sem dó nem piedade. É a tal da faca de dois gumes, não tem jeito. O material que a gente está analisando usa uma metáfora perfeita para isso: o canto da sereia. A nossa mente canta essa canção, sabe? Uma canção super sedutora que promete que, se a gente conseguir controlar o que a gente sente e pensa, pronto, a felicidade vai chegar. Mas é uma cilada. Assim como os marinheiros da Odisseia, se a gente segue essa canção, a gente vai direto para as rochas. A gente fica preso num ciclo sem fim de luta interna. Beleza. Se lutar contra a dor não só não funciona, como piora as coisas, qual é a saída? Bom, é aqui que a ACT entra com uma proposta, radicalmente diferente para a gente construir uma vida que realmente vale a pena ser vivida. O objetivo aqui muda completamente. Não é mais sobre eliminar a dor. O foco passa a ser desenvolver algo chamado flexibilidade psicológica. E atenção, isso não é uma cura, é uma habilidade. É a capacidade de estar presente, de peito aberto para o que a vida trouxer e, ao mesmo tempo, conseguir agir na direção do que é mais importante, mesmo que o desconforto esteja ali, junto. E como se desenvolve essa flexibilidade?
Ela é construída em cima de 6 processos, todos conectados. A gente tem a aceitação, que é sobre abrir espaço para a dor em vez de lutar contra ela, a disfusão, que é aprender a se descolar dos pensamentos, o estar presente para se ancorar no aqui e agora, o self como contexto, que ajuda a gente a encontrar uma perspectiva mais ampla e estável, e, finalmente, os 2 que dão o norte, valores e ação comprometida. São eles que juntos guiam a nossa vida na direção que realmente importa. E isso tudo nos leva para a parte final, que, na minha opinião, é a mais poderosa de todas. A ACT tira o foco daquela briga interna sem fim com os sentimentos e coloca os holofotes na ação externa, no mundo real, na direção daquilo que realmente tem significado. Então o ponto central é esse. Olha só que virada de chave. A meta não é mais se sentir bem, naquela busca maluca por sentimentos positivos que vêm em vão. A meta é sentir bem, no sentido mais profundo. É sobreviver uma vida rica, com significado, uma vida que vale a pena com toda a bagunça de emoções que isso traz junto. E o caminho para isso é até que simples de entender, mas claro, não é fácil de trilhar. O primeiro passo é ter clareza sobre o que é que realmente importa. No fundo, quais são os valores de cada um. O segundo passo é começar a dar pequenos passos, mas de forma consistente nessa direção, dia após dia. E aí, o comportamento começa a ser guiado pelos valores, e não mais pela tentativa desesperada de fugir do desconforto. Para fechar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Imagina só. Se toda aquela energia que a gente gasta nessa guerra interna, nessa luta contra a nossa própria mente, fosse liberada, o que daria para fazer com ela? O que se tornaria possível? Que tipo de vida daria para construir? É exatamente essa a questão que a ACT nos convida a explorar.